Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, família Eletrônica Fácil. Eu sou o professor Rodolfo, especialista na área de eletrônica, programação de microcontroladores, manutenção de placas, soldagem e dessoldagem de componentes e muito mais do que isso. O seu grande amigo, o seu parceiro no compartilhamento do conhecimento para que você possa, então, da faixa branca buscar a faixa preta no fantástico mundo da eletrônica. E hoje estou aqui com o meu querido amigo, parceiro de equipe Eletrônica Fácil, David de Oliveira. E aí, David, tudo na paz, tudo tranquilo, tudo certo? Opa, tudo certíssimo, tudo na paz. Mais uma live, estamos aí. Vamos que vamos, vamos para cima, porque hoje o assunto é muito importante para todo mundo que ama fazer manutenção eletrônica, ama fazer desenvolvimento eletrônico, ama soldar e dessoldar componentes utilizando o famoso ar quente. Mas e aí, quais são as boas práticas para que a gente possa fazer isso com muita segurança, muita qualidade, muita expertise, preservando a placa do seu cliente, trocando então um componente defeituoso e colocando outro no lugar com muita confiabilidade, com muita qualidade e com muito conhecimento aplicado. Quer saber mais sobre isso? Fica até o final dessa Masterclass. Tá simplesmente show de bola. Claro, meus queridos, comece com aquele like, positive esse vídeo, mete, crava o dedo no like. Por quê? Porque é o seu like, gente, que faz com que o YouTube pegue esse vídeo aqui, essa Masterclass, e compartilhe com as outras pessoas. O YouTube entende que essa Masterclass é boa, que é um conteúdo relevante, e para que a gente possa lutar cada vez mais pela melhoria da educação do nosso Brasil, né, David? A gente precisa do like da galera. E não custa nada, gente. É só clicar no like e ajudar a gente na divulgação dessa Masterclass. Show de bola para que o Eletrônica Fácil continue esse projeto maravilhoso de melhorar a educação técnica e eletrônica do nosso Brasil. Se inscreve no canal se você é novo por aqui, porque aqui tem vídeo todo dia, né? E falando em vídeo sobre eletrônica para você aprender partindo do zero, o professor Rodolfo, que aqui está, gostaria de fazer um convite faixa preta para você, meu querido amigo aluno, aluna que quer aprender eletrônica partindo do zero. Fechou? Aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado, aqui no chat, ao vivo, em algum lugar, vai ter o link do cursoseletronicafácil.com.br, onde você pode se inscrever gratuitamente no evento Semana da Eletrônica Fácil. Evento esse que vai ter como tema base como realizar o reparo de placas eletrônicas partindo do absoluto zero. Então, você tem o sonho na sua área de trabalho ou no seu hobby, ou a partir desse momento tomar aquela atitude, aquela ação de começar a desbravar as placas eletrônicas partindo do zero, fazer manutenções, medições com multímetro, osciloscópio e muito mais. Não precisa saber nada, nós vamos ensinar tudo para você, porque juntos somos mais fortes, chegamos mais longe. Para participar da Semana da Eletrônica, é só clicar no link aqui, deixar o seu nome, o seu e-mail, clicar no botão inscreva-se agora, é grátis, e entrar no nosso grupo VIP da Semana da Eletrônica Fácil, lá do Whats. Lá você fica sabendo de tudo em primeira mão, recebe aulas, exercícios, materiais, e também vai ter uma condição ultra mega exclusiva com um descontaço para, se você então desejar, entrar no nosso curso de Eletrônica Fácil na melhor condição do ano, que é a condição de aniversário do curso de Eletrônica Fácil, porque quem faz aniversário somos nós, né, David? E quem ganha o presente são os nossos queridos amigos e alunos da família Eletrônica Fácil. E para a gente começar a nossa aula, então, o último convite é que, se você gostaria de ter equipamentos e utensílios faixa preta na área de soldagem, olha só, nós vamos trabalhar aqui com soldagem, dessoldagem eletrônica. Você precisa de um fluxo para soldar resinoso, um fluxo para soldar líquido, um álcool isopropílico, para que você possa, então, fazer a sua limpeza de placa eletrônica, uma escovinha antiestática, solda, tudo isso e muito mais, alicate, pinças para manipular os seus componentes eletrônicos SMD. Acesse aí lojaeletronicafácil.com.br, cadastra lá, ganha 5% de desconto e bora encher a sua bancada de equipamentos faixa preta incríveis e
sensacionais. Fechou? E aí, David, vamos começar então com essa live maravilhosa, meu querido. Qual é a primeira pergunta que a galera sempre tem deixado para a gente em relação à retirada de componentes eletrônicos com ar quente, meu querido? Fala aí para nós. Opa, vamos lá. Então, uma das dores aí dos alunos e da galera que sempre acaba deixando aí um comentário é assim, utilizando o ar quente para retirada de um componente eletrônico, como tem que ser esse procedimento de retirada? Qual é a forma segura? Como proteger essa placa eletrônica? Como eu posso efetuar essa retirada de componente sem que eu danifique aquele local, sem que eu danifique o componente? Quais são as dicas que você deixa para que esse processo aconteça da melhor forma possível? Perfeito, meu querido. Como eu sempre digo, a dúvida de um é a dúvida de muitos, então vamos para cima. Pessoal, como vocês estão vendo aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. Esse aqui é um trecho da placa eletrônica que a gente vai manipular hoje, tá? E nessa placa eletrônica, gente, nós vamos dessoldar esse circuito integrado SMD que vocês estão vendo aqui, ó. Perfeito? Ele tem a marcação aqui, vamos rotacionar inclusive aqui para facilitar aqui para a galera, né? Ó, é o IC016, tá bom? Se você vai dessoldar esse cara aqui, o que você tem que se preocupar? Não somente com a placa eletrônica que você vai retrabalhar, né, David? Mas com os componentes eletrônicos SMD que estão ao redor dele. Então, David, meu querido, quais componentes eletrônicos a gente tem ao lado aqui do nosso circuito integrado, ao lado esquerdo e do lado direito aqui? Bom, a gente tem aí do lado direito do que eu estou olhando, essa pilha aí de componentes, a gente tem aí capacitores, a gente tem resistores, me parece resistores está meio tremidinho, resistores, e no canto esquerdo aqui parece um diodo, talvez um D01 ali, né? Perfeito, perfeito. E o que acontece então, David, quando a gente aloca o ar quente no circuito integrado e ao redor dele aqui, o que pode vir a acontecer com esses componentes que estão ao redor? Esses componentes que estão ao redor aí vai receber esse calor, vai receber esse ar, dependendo da pressão do ar, dependendo da forma que você jogar esse ar e a temperatura que você utilizar, esses componentes podem virar paraquedistas, né? Eles podem sair voando. É isso aí. Então, gente, o que acontece? Quando você vai fazer dessoldagem eletrônica, todo mundo que está ao redor do nosso alvo e foco tem que ser protegido, tá? Por quê? Porque é totalmente indesejado que você retire esses componentes acidentalmente. Então, gente, a primeira coisa que você tem que fazer quando você vai dessoldar um componente eletrônico SMD é se preocupar com todo mundo que está ao redor. Anota isso aqui no campo de comentários. Proteger todos os componentes eletrônicos que estão ao redor. Porque o efeito do aquecimento, o efeito indireto do aquecimento é você tornar a solda líquida, é você colocar em ponto de fusão a solda que está prendendo os componentes pequenininhos ao lado do CI que você vai retirar, ao lado do transistor, do MOSFET, do diodo que você vai retirar, seja do componente que for. Então, você deve isolar o aquecimento ao máximo no ponto que você vai remover o componente. Como que você faz isso, pessoal? Utilizando tipicamente duas fitas muito aplicadas no mercado, tá bom? Quais são as duas fitas? Deixa eu ver se eu tô com a outra aqui ou se eu não tô. Acho que eu não tô. Tô com só essa daqui em mãos, mas depois eu tento mostrar outra. Você tá com a Kapton aí, David? Olha só, isso aí, ó. Então a primeira fita é a fita que o David tá lá na mão, ó, que é a famosa fita Kapton, tá bom? E a outra fita é essa aqui, ó, que é a famosa fita de isolação térmica de alumínio. Perfeito? Essas duas fitas têm o mesmo papel, gente, o mesmo. Que é o quê? Onde elas estão coladas, quando elas são submetidas a um ar quente, exatamente na parte superior dela, porque embaixo ela tem a parte colante, não tem como errar a colagem, né, professor, mas de que lado tal, que vai
proteger a placa. O ArcAnct não tem como errar, pessoal, porque um lado você cola sobre a placa, né? É o lado que tem a cola aqui, ó. Perfeito? E o outro lado é o lado que vai receber o ArcAnct. Então, a parte superior da fita que vai receber o ArcAnct vai refletir esse ArcAnct de volta, de forma a fazer com que todo mundo que está embaixo, que está sendo protegido pela fita, seja isolado termicamente ao máximo possível, tá bom? Não tem como falar que é 100%. Não tem como falar que é 100%, porque 100% é dificilmente garantido. Porém, em relação a você injetar o ArcAnct na placa eletrônica e você ter a fita por cima e não ter, a proteção térmica com a fita de alumínio e com a fita Kapton é simplesmente incrível, show de bola e espetacular, tá? Então, gente, quando você fizer isso aqui, ó, olha só. Quando você colar a fita de alumínio aqui por cima, automaticamente toda essa superfície aqui que vocês estão vendo, que está protegida, vai ter uma temperatura muito mais fria do que se você não estivesse protegendo. Então, a chance de um componente SMD que está ali vir a entrar em dessoldagem e você fazer com que ele entre no modo paraquedista, ou seja, no modo que ele vai sair pulando para tudo quanto é lado e você nunca mais vai achar, porque é tipicamente uma pulga eletrônica, né? Deixa aí a hashtag pulga eletrônica aí no campo de comentários. A chance disso acontecer é muito pequena, né, David? Tá bom? E todo mundo que já fez dessoldagem eletrônica com ArcAnct já passou por isso, né, David? Já aconteceu com você, meu querido? No processo de dessoldagem, no treinamento, durante o curso de eletrônica fácil, você passar pelos famosos componentes paraquedistas ou não? Com certeza, com certeza. Aliás, eu descobri que eles eram paraquedistas tentando. Foi assim que eu vi que eles voavam. Exatamente. E eles entram num buraco negro, tá? Depois que ele voa ali, você não acha nunca mais ele. Num buraco de minhoca, né? Não tem jeito, você vai procurar, você não vai achar, não adianta. Pode... Exatamente. E é por terrível. isso que a gente tem que proteger eles, então, pessoal, com a fita de alumínio, de isolação térmica de alumínio ou a Kapton. Aí, qual é melhor? Gente, aí é muito particular de cada técnico. Tem técnico que vai defender demais que a Kapton é melhor. Tem técnico que vai defender que a de alumínio é melhor. Como que você faz para saber qual é melhor ou pior? Você tem que compra as duas, coloca na sua bancada, pega sucata eletrônica, placa de sucata eletrônica, faz a tua colagem para fazer o isolamento térmico dos componentes que estão ao redor, igual eu fiz aqui. Perfeito? E aí, então, você vai, em trabalho prático, decidir qual é aquela que você gosta mais. Perfeito? Eu, na prática, gosto mais da de alumínio do que da Kapton. Possivelmente o David também pode gostar mais de alumínio do que a Kapton. Mas eu não quero falar aqui qual é a melhor de todas, porque a melhor é a que você gosta mais. E para você testar isso, você tem que colocar isso em prática. E então, com isso, fazer a sua dessoldagem de forma faixa preta incrível e sensacional. Tá bom? E aí, gente, para mostrar um pouco a utilização dessa dessoldagem na prática agora, vamos então olhar aqui o nosso querido microscópio. Perfeito? Antes disso, lembre de usar as suas luvas de proteção ESD. Lembre de usar a sua pulseira antiestática. Então, vai lá, coloca a tua pulseira antiestática. Ih, acho que o professor... Descarregar todas as suas cargas em excesso com a pulseira antiestática. Tá bom? E use os seus óculos de proteção, porque usando os seus óculos de proteção você está 100% seguro e segurança em primeiro lugar. Beleza? Vamos lá, pessoal. Então, vamos agora retrabalhar esse componente eletrônico aqui. Tá bom? Vamos lá, então. Vou compartilhar aqui a tela do meu microscópio. Vamos que vamos. Vamos para cima. E aqui já está o nosso CI, prontinho para ser passado pela dessoldagem eletrônica. Vim aqui no software, cliquei lá em View, Full Screen. Vamos lá. Vamos tentar novamente aqui o compartilhamento. Então, compartilhamento.
janela do nosso querido amigo vídeo no full screen. Vamos lá. Show de bola. Aqui está o nosso componente eletrônico que será dessoldado de forma top de linha. Pessoal, o que eu recomendo aqui para vocês quando vocês forem dessoldar componentes eletrônicos de placas eletrônicas, tá bom? Aqui eu já colei a fita para a gente ganhar tempo, certo? Mas os componentes, gente, eles podem ter oxidação. Eles podem ter oxidação. E tendo oxidação, o que vai acontecer, minha amada família eletrônica fácil? Você tem que tentar tirar essa oxidação. Como que você tira essa oxidação? Utilizando o famoso fluxo de soldar líquido ou fluxo resinoso, né, David? Então, fluxo de soldar resinoso que você encontra lá na loja do Eletrônica Fácil, fluxo para soldar líquido, fluxo pastoso ou a solda, a pasta para soldar da Implastec, a famosa Soldatec. Então, para tirar a oxidação, esses caras aqui são sensacionais. Perfeito? Além disso, pessoal, depois que você aplica, tá bom? E lembra sempre de aplicar somente um pouquinho, tá bom? Ó. Então, vou aplicar aqui algumas gotinhas do fluxo resinoso. Só um pouquinho. Lembra sempre que a solda que pode estar na placa é uma solda lead-free, né, David? E a solda lead-free é aquela solda que não tem chumbo. E ela é uma solda que, tipicamente, ela vai ter um derretimento mais difícil, né, David? Não é verdade? Bem mais difícil. Então, o que acontece? Uma dica muito importante é você, por que não, adicionar uma solda nova? Então, você pode adicionar uma solda nova, por exemplo, uma solda 6337, né? 63% estanho, 37% chumbo, para que essa solda aqui, que tem um ponto de fusão um pouquinho mais baixo, quando misturada com aquela outra, vai fazer com que a remoção daquele componente fique um pouco mais fácil do que se você tivesse que aquecer e derreter apenas a solda lead-free. Então, olha só que dica faixa preta, tá bom? Então, se possível, misture a solda 6337 com a solda lead-free. Agora vamos para a prática, tá? Estou aqui com o meu ferro de soldar. Essa mistura a gente faz com o ferro de soldar, tá bom, pessoal? Beleza? Então, vou pegar aqui, ó, e vou posicionar aqui a solda sobre os terminais do componente. Vou aquecer. Olha só. Aquece e puxa, aquece e puxa, aquece e puxa, aquece e puxa. E o que vai acontecer, pessoal? Como a placa ela tem verniz, como essa placa aqui, essa central de ar-condicionado, ela tem verniz, a aderência da solda junto ao terminal e junto aos terminais, no primeiro momento, ela acaba sendo mais dificultosa. E tá tudo bem. Isso faz parte do processo. Então, se você passar por isso, não quer dizer que o seu processo está totalmente errado, mas que esse verniz está isolando o contato dessa solda que você está adicionando junto aos terminais. E aí, o aquecimento que você está fazendo no componente automaticamente tende a fazer com que esse verniz seja removido, junto com o aquecimento através do fluxo de solda e a solda nova que você está injetando. Tá bom? Beleza? Vocês podem perceber, inclusive, que a solda ela acabou ficando muito mais brilhante do que estava. Tá bom? Beleza? Então, esse aquecimento que a gente está fazendo com o ferro de solda, previamente ao aquecimento com o ar quente, vai nos ajudar a retirar o componente eletrônico. Tá bom? Vamos lá, então, ó. Então, vem aqui com o nosso ferro de soldar. Olha lá, ó. Beleza? Se você não fizer isso aqui previamente, a retirada com ar quente, você pode induzir a placa a um estresse térmico muito maior, né, David? E aí você pode colocar os seus 400, 450 graus por muito mais tempo ali na placa eletrônica,
E isso pode fazer com que na placa a gente tenha bolhas, a gente tenha muitos problemas de inchaço e sobrecarga térmica, tá bom? Inclusive aqui a solda ela ficou sobre o verniz, belezinha. Vamos limpar aqui a ponta do ferro. E com a própria ponta do ferro, inclusive esse é um benefício de você trabalhar com a fita. Quando você trabalha com a fita, automaticamente você protege todos os componentes que estão ao redor. Beleza. Agora, gente, eu vou aplicar um pouquinho mais de fluxo, só 2 gotinhas a mais. 1, 2 gotinhas. Aí, belezinha. E agora nós vamos injetar o ar quente. Beleza? O ar quente, pessoal, na minha estação aqui, eu vou deixar no máximo, porque a vazão da minha estação não é grande. Tá bom? Tem estação que o ar é ultra mega poderoso. Então, o que eu recomendo? Que você, com a sua estação, gradativamente vá determinando a altura que você vai fazer o retrabalho no decorrer do tempo, tá? A temperatura que eu vou trabalhar aqui é uma temperatura de 400 graus. Perfeito? Deixa aqui no campo de comentários qual é a temperatura que vocês gostam para fazer o retrabalho em placas eletrônicas, tá? Beleza? Aqui eu vou trabalhar com 400 graus, vazão no máximo. Beleza? Vou deixar a pinça aqui do lado, ó. Vou deixar aqui a pinça no jeito. E agora, passo número 1. Vamos lá. Geralmente a galera pergunta, né, David? Pô, professor, qual que é o passo a passo para remover o componente? Passo número 1. Placa eletrônica longe, certo? Cerca aí de 7 centímetros. Movimento circular sobre o componente para fazer o pré-aquecimento. Pelo menos 5 segundos fazendo pré-aquecimento em movimento circular sobre o componente. Passo número 2, aquecimento pontual. 3, 4 segundos, tira o componente. Tá bom? Beleza? Vamos lá, então, agora na prática. Vamos lá, ó. Então, estou fazendo aqui, a partir de agora, o meu pré-aquecimento. Vocês vão perceber, pessoal, que o fluxo ele vai começar a borbulhar. Vocês vão perceber que o fluxo ele vai começar a borbulhar. Quando o fluxo resinoso ele começa a borbulhar, gente, o que acontece? Você vai perceber que ele já vai começar a agir lá na solda. Ele vai tirar impurezas, vai tirar oxidações. Tá bom? E tirando essas oxidações, vai ficar, então, muito mais fácil de você fazer a remoção do seu componente eletrônico, né? Nossa, professor, mas o que é esse caldo preto que está aí no componente? O que é esse caldo laranja? Gente, isso aqui é a oxidação que o fluxo está tirando e também é uma camada de verniz, uma película de verniz que foi derretida no processo de aquecimento e na reação que ele teve com o fluxo. E é só retirando esse verniz que a gente vai conseguir, então, dessoldar os terminais do nosso CI para poder remover ele com sucesso, tá? Movimento de pré-aquecimento em círculo terminado. Agora, aquecimento pontual. Vamos lá, ó. Fileira de um lado, fileira do outro, fileira de um lado, fileira do outro, fileira de um lado, fileira do outro. Vamos lá. Posicionou a sua pinça. E agora nós vamos fazer a dessoldagem de forma incrível, top de linha e espetacular. Olha lá. Componente já está com a solda em estado líquido em alguns leads. Estamos aquecendo. Prontinho, gente. Então, CI removido com sucesso. Beleza? Perceba, gente, que as ilhas de solda estão intactas, né, David? Uhum. Então, as ilhas de solda, elas ficaram intactas. Olha só que bacana, tá? Vou até trazer a placa um pouquinho para cá, ó. Ó lá. Então, as ilhas de solda ficaram intactas. E aí, impurezas ficaram ao redor do CI. E essas impurezas aqui, elas são provenientes do quê? Exatamente daquilo que o professor Rodolfo está falando. Olha lá, ó.
Então aqui a gente tem um pouquinho de verniz que saiu, ó lá, ó. Tem um pouquinho de verniz. Aqui tem um pouquinho de fluxo, aqui tem um pouquinho de oxidação, tá? Então isso aqui a gente vai tirar como depois? Com o famoso álcool isopropílico, tá? Professor Rodolfo, você recomenda que a limpeza seja feita imediatamente após a aplicação do ar quente? A resposta é não. Não faça isso. Por que não faça isso? Eu tenho que mostrar, né? Olha só. Quando você colocar o álcool aqui, gente, olha o que vai acontecer. Olha lá. O álcool, ele vai evaporar rapidamente. Por que o álcool vai evaporar rapidamente? Porque ali você tem uma altíssima temperatura. Você aplicou ali 400 graus. Então você tem que esperar um pouquinho a placa restabelecer a sua temperatura. Tá bom? Então espera 1 minuto, 2, tal, para que depois você possa aplicar o álcool. E aplicando o álcool, então daí você vem com a sua escovinha antistática para poder fazer a limpeza da sua placa eletrônica de forma faixa preta e espetacular. Beleza? Olha só como a placa já ficou muito mais limpinha, tá bom? É claro que ela vai ficar muito mais limpa se você, por exemplo, aplicar o seu famoso paninho antistático, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui com o paninho antistático, ó. Vou aplicar aqui o álcool sobre o paninho, aí você vem com o seu paninho lá, e lá naquele ponto lá, passa o seu paninho sobre o ponto que vai ser feita a limpeza. Olha lá que show de bola, tá bom? E aí, então, você vai caprichar nessa limpeza para que depois você possa fazer a soldagem eletrônica novamente, tá bom? Uma outra dica que você pode fazer, que eu dou também, tá bom? Como você está usando a pulseira antistática, você pode usar um cotonete imerso em álcool isopropílico para fazer a limpeza, né, David, em pontos que são ruins. Tem ponto que é difícil você alcançar com a sua escovinha. Tem ponto que é difícil alcançar com o paninho. Então, o que você pode? Pode usar o cotonete imerso em álcool isopropílico, porque pode ser que lead por lead lá, você consiga fazer um trabalho ultra mega show de bola, faixa preta e sensacional, e com isso você consiga fazer uma limpeza top de linha lá na sua placa e na sua soldagem e dessoldagem eletrônica, tá bom? Nesse momento o professor está tomando um cacete aqui do posicionamento do microscópio, e aí, beleza, agora ficou bom. Ó. Então, aplica lá o álcool isopropílico. Aplica o álcool isopropílico da Implastec que você acha na loja eletronicafácil.com.br e olha lá, ó. Olha só que da hora, gente. Com o álcool isopropílico e com o seu cotonete, ó, tá bom? Eu gosto de recomendar, David, sempre a utilização do cotonete aqui, você deslizando por cima de cada ilha de solda no sentido dela, não no sentido contrário, tá? Então, se a ilha de solda ela tá aqui, ó, nesse sentido, eu passo ela exatamente seguindo o mesmo sentido, ó. Porque se a gente faz assim, ó, assim, se a ilha de solda tá fraca, pode ser que você ajude a desprender a ilha de solda. Então não faça assim. Faça assim, ó, no mesmo sentido. Olha só como o cotonete está sujo, gente, ó. Tá bom? O que eu faço agora? Eu viro, vou usar o outro lado do cotonete, né? Beleza? Olha lá, ó. Então, ó, cotonetezinho, coisa linda, maravilhosa, espetacular. E tá aí, gente. Então, o nosso ponto de soldagem e dessoldagem está lindo. Você, inclusive, pode usar a malha dessoldadora para, então, absorver todo esse excesso de solda. E num outro momento a gente só vai falar sobre isso, tá? Quais são as dicas de utilização da malha dessoldadora para que você possa absorver solda em excesso, então fazer a soldagem ali de um circuito integrado novo de forma top de linha, maravilhosa, espetacular, tá bom? E olha só o danado aqui, ó. Aí. Esse aqui foi o CI que a gente tirou, gente. Olha lá. Tá bom?
vocês vão perceber que tem resina nele, tem cola nele, tá? E essa cola e esse verniz que você está vendo aqui é exatamente aquilo que estava sobre a placa e que, detalhe, hein, dificulta muito o processo de remoção do componente. Legal? E se a gente não tivesse feito a aplicação do fluxo resinoso, que eu acho top para esse processo, tivesse colocado uma solda nova ali nos leads, tentamos fazer isso, já removemos uma parte daquele verniz que estava sobre os terminais. Se não tivesse feito isso, o nosso estresse térmico na placa eletrônica seria ainda muito maior, tá bom? Beleza? Então, siga as dicas aí do professor Rodolfo. Outra coisa, né? David, será que agora é o momento ideal de retirar a fita de alumínio? O que você acha? Se você for fazer o trabalho de soldagem de um novo componente, eu não removeria. Se a placa estiver quente, eu também não removo. Então, a primeira coisa que eu fico atento é a temperatura da placa. A fita tá lá, fiz a limpeza, mas tá morna ainda, tal. Eu não removo, eu deixo ela ali quietinha. Um pouquinho. Vai lá tomar um cafezinho. Toma um cafezinho, tá aqui. Vai lá, toma um cafezinho, espera um pouquinho. Até porque você citou o ponto de passar o cotonete na direção do lead. Já aconteceu comigo de pegar uma placa que veio de outra assistência, onde já tinha sido feito um trabalho naquele local, onde o técnico anterior talvez estressou um pouco a placa e ficou o padzinho ficou meio levantado. E quando eu fui fazer a limpeza com a malha de soldadora, não era nem com o cotonete, que eu fui passar, ela enroscou. A placa já tinha sido estressada. E na hora de passar, ela deu uma enroscadinha. Eu falei, eita, se eu tivesse forçado, eu tinha levado. A sorte foi que eu percebi, porque eu passo bem de leve. E é por isso que você tem que passar no mesmo sentido. Exatamente. Por cima ali. Exatamente. Não no sentido contrário. Não, aí leva tudo. Aí leva tudo. Leva tudo. Então essa dica é importantíssima. Essa dica é muito boa. Exatamente. Então, pessoal, eu não removeria agora a fita, não. Por quê? Porque a fita, ela vai proteger os componentes que estão em volta ali, inclusive no processo de soldagem. Porque o que acontece? Pode acidentalmente, quando você está soldando aquele componente ali, um pinguinho de solda cair no capacitor. Um pinguinho de solda cair no resistor. Ou acidentalmente a ponta do ferro tocar em algum outro componente. Ou acidentalmente o ferro de soldar encostar no encapsulamento plástico de um conector, de um outro capacitor. Eu até gostaria, nesse momento, de compartilhar aqui com vocês uma coisa que eu fiz, tá? Olha só, então eu vou tirar aqui do foco do microscópio, depois eu me viro aqui para arrumar. Né? Porque dos maiores trampos, né, David, é a gente arrumar a angulação desse microscópio aqui, ó. Gente, esse aqui foi o cara que a gente tirou. Olha lá. Inclusive tem um ponto de solda aqui, que a solda ficou sobre o verniz, e já eu vou fazer a absorção dele com o sugador de solda, tá bom? Não está encostando em nenhum componente, perfeito? Mas é algo que acontece com quem está trabalhando com eletrônica, perfeito? Tá bom? Então, como aqui era uma zona que não tinha componente SMD pequenininho, não me preocupei com a proteção aqui. E nem precisava, tá bom? Porque não é uma zona de perigo. Mas olha só o que o professor Rodolfo fez. E eu poderia muito bem ocultar isso, né, David? Poderia muito bem, não vou mostrar esse pingo de solda. Não, tem que mostrar, porque aqui é para ver o que acontece no mundo da eletrônica mesmo, e na humildade a gente vai evoluindo e crescendo, né? Beleza, ó. E aqui o que o professor Rodolfo fez, ó? Eu passei a fita de alumínio sobre o conector do cabeamento estruturado da placa aqui de interface para ar-condicionado, central de ar-condicionado, e sobre um capacitor que está aqui, ó. Por que eu passei a fita sobre esse capacitor e sobre esse conector? Porque esse ar quente que a gente está injetando aqui, quando em contato com componentes com perfil plástico, né, David? Pode vir a derreter o plástico desses caras aqui, ó. Eu vou tirar aqui rapidinho a fita aqui, só para vocês verem do que eu estou falando, né? Às vezes eu estou falando aqui, o pessoal, pô, professor, mas que conector é esse e tal, ó. Ó.
Olha lá, esse conector aqui, ó. Ó. Então aqui vai um cabeamento, ó. Olha lá. Perfeito? Que pode ir para um motor. Perfeito? Pode ir para algum tipo de dispositivo que a placa está controlando. E se você derreter esse conector aqui, pode chegar um ponto que o cabeamento você não consiga nem encaixar ali mais, né, David? Sim, sim, sim. Né? Se derreter, depois ele dobra. Exatamente, você não consegue entrar ali mais. Sem falar que você pode estar danificando a terminação terminal, pode ficar bambo ali, pode gerar mau contato, tá? Pode piorar a resistência mecânica desse cara. E no capacitor, você pode estar danificando o seu componente. Então, quando você aplica a fita de alumínio ao redor de todo mundo que está em volta aí da sua placa eletrônica, conforme vocês estão vendo aqui, ó, você está protegendo esses componentes. Olha lá. Inclusive, se você depois pegar o seu ferro de solda, né, já aconteceu comigo várias vezes. Você vai pegar o ferro de solda, você encosta no componente que está do lado ali, ó. Ó, tô encostando aqui, inclusive, ó. E o que está acontecendo? A fita está protegendo. Certo? Então, quanto mais fita e mais qualidade você fizer na isolação térmica dos componentes que estão ao redor do alvo de dessoldagem, que nesse caso foi esse CI, mais segurança e qualidade você vai ter no retrabalho em eletrônica de forma incrível, faixa preta e espetacular. Tá bom? Se você gostou desse trecho aqui, não esquece de cravar o dedo no like, né, David? Merece um like, né, David? Um super like. Um não, né? Merece vários likes pela ajuda que a gente vai dando aqui para a galera com esse conteúdo de show de bola. Se inscreve no canal e se você ainda não está inscrito na nossa querida semana da Eletrônica Fácil, clica no link aqui da descrição do vídeo e vai lá na semana da Eletrônica Fácil, se inscreve 100% online, 100% gratuito e bora aprender eletrônica com a gente partindo do absoluto zero. Só deixar o seu nome e seu e-mail, clica aqui no botão, entra no grupo VIP, participa lá que tem muito conteúdo faixa preta e depois para quem quiser fazer o curso de Eletrônica Fácil e estiver no grupo VIP, a gente vai ter um presentão, descontaço para você participar do curso de Eletrônica Fácil, então aprender eletrônica com a gente partindo do absoluto zero. Não sozinho, mas acompanhado da família Eletrônica Fácil. E se nesse clima aqui já tá show de bola aprender eletrônica, imagina o nosso curso show de bola incrível e sensacional. E se você quer obter aí o seu fluxo resinoso, a sua escovinha, tudo isso, pinças e muito mais, multímetro, suporte para ferro de solda, você não pode deixar de acessar a loja eletronicafácil.com.br, a loja recheada de utensílios, ferramentas, módulos para Arduino, tudo isso e muito mais. Acessa lá, alicates, multímetro, do que você precisa para deixar a sua bancada cada vez mais faixa preta. Fechou? Um abraço, tamo junto, fiquem com Deus e, é claro, sempre vamos para cima, né, David? É isso aí, dicas sensacionais, dicas que a gente só descobre aí, se não tem um professor Rodolfo, a gente vai descobrindo na prática, vai descobrindo na tentativa e erro, o que é recomendado também, né? O que é super recomendado também. Mas o caminho na verdade, a gente pode falar aqui, né, David? Tudo quanto é dica diferente de eletrônica. Mas só vai aprender de verdade como fazer, o porquê fazer, que jeito é melhor ou que jeito não é melhor, quando você colocar o pezinho na água lá, quando você começar a entrar no mar da eletrônica para você poder começar, então, a dar suas primeiras braçadinhas e depois dar de braçada. Porque é só a prática que traz a excelência que vai tornar a gente cada vez mais faixa preta, né, David? É isso aí. É a prática mesmo que vai mostrar, né? Por exemplo, observando a sua prática, a gente vê que tudo que foi dito, ela embasa o nosso primeiro momento. Mas o distanciamento do ferro, sentir quando a placa está quente, vazão. E outra coisa, né? As pessoas perguntam assim, David, professor, qual é a vazão que eu uso na minha estação de solda? Aqui eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 8, qual que eu uso? Gente, vai depender muito do tamanho do componente, vai depender muito da área do componente, se tem dissipador de calor, se não tem, se tem muito componente em volta, se não tem, se você conseguiu proteger
quem está em volta ou não. Então, se você conseguiu proteger quem está em volta, né? Então, por exemplo, olha lá, ó, um dos caras que nós vamos trabalhar aqui, ó. Aqui eu tenho um circuito integrado de aproximadamente uns 80 terminais, eu acho. Tá bom? Beleza? Tipicamente é um microcontrolador. Então, eu protegi todo mundo que está em volta. Então, isso me dá mais segurança para usar uma vazão maior. Agora, se eu não conseguir proteger ninguém, se eu colocar a vazão no máximo, eu corro um risco muito grande do paraquedismo eletrônico aí da comunidade. A turma vai embora. Né? As pulgas eletrônicas vão pular e vão fugir. Então depende muito. Outra coisa, depende muito de estação para estação. Posso estar falando de uma Weller, posso estar falando de uma Yashun, posso estar falando de uma Raco, posso estar falando de um monte de estação. E aí, uma, quando a vazão está no número 4, tem um potencial. Outra, quando está no 4, tem muito mais vazão. Então, como é que você vai descobrir isso mesmo? É na prática, pessoal. Tá bom? É na prática, pegando uma placa de sucata e tirando todos os componentes com ar quente e recolocando tudo de novo. Só assim que você aprende de verdade. Essa é a dica aí do professor Rodolfo em relação à vazão do ar quente. Beleza? Tá na dúvida? Deixa no meio. Deixa no meio. Vazão média. Porque a vazão média, você controlando ali a altura, você tem mais segurança. Tá bom? E aí, quanto mais confiança você tem, mais proteção, você protege ali ao redor com a fita e consegue fazer o trabalho com uma vazão maior aí, consegue acelerar um pouco mais o processo, né? Uhum. E uma dúvida. A gente está falando de remoção de componentes SMD com ar quente. E se o aluno, de repente, surge uma dúvida, professor, posso retirar componentes PTH, ou seja, aquele que atravessa, que tem um terminal que atravessa a placa. Eu posso retirar componentes PTH com ar quente ou não é recomendado? Então, vamos lá. Por exemplo, tá bom? Se você vai dessoldar um resistor. O resistor, tipicamente, ele tem um encapsulamento onde, conforme eu vou mostrar aqui no microscópio para vocês, vou tentar localizar aqui no microscópio, ou vou mostrar aqui mesmo, melhor, ó, vou mostrar aqui mesmo, ó, mais rápido. O resistor é um cara, deixa eu colocar o dedo aqui, ó lá, tá? O resistor é um cara, gente, que ele vai ter uma cobertura que é um filme que tem um código de cores para que você possa interpretar o valor ôhmico dele, tá? Então, um dos empecilhos de você usar o ar quente sobre ele para dessoldar o componente é você acabar danificando a carcaça do componente eletrônico. Então, a primeira coisa, tá? Então, uma coisa que eu acho, assim, complicada. Posso usar? Até pode, mas para você não danificar, você ou vai ter que aquecer e derreter o outro lado, então você vai derreter a parte de baixo, o bottom copper da placa, para daí, então, você tirar o componente. Beleza. Só que tem outra coisa. Como os componentes eletrônicos nas placas industriais, elas são dupla face, ele tem a fixação dupla face, você tem uma camada de solda embaixo, você tem uma camada de solda que está prendendo o componente em cima e tem o furo metalizado que está cheio de solda. Então, o que vai acontecer? Às vezes você acha que é simplesmente você derreter a solda desse resistor que está aqui, ó. Ah, professor, eu vou derreter só a solda desse resistor aqui, já era. Só que tem solda desse lado aqui, no resistor, tem solda aqui e tem solda no meio. Ou seja, você vai ter que colocar ali um aquecimento muito grande para derreter uma quantidade alta de solda para poder tirar esse componente que muitas das vezes você tiraria muito mais fácil com o seu ferro de solda e com um sugador. Então, o que você precisa colocar em balança assim? Será que com o ferro de solda eu não tiro muito mais rápido? Será que com o sugador e com a malha ali depois para tirar o restinho não tiro muito mais rápido? Será que o esforço térmico na placa não vai ser muito menor? Será que às vezes eu não estou enfeitando demais? Né? Porque, por exemplo, para você dessoldar um componente, um CI-PTH com ar quente, é osso. Você tem que esquentar demais, né? E toda a solda de baixo, de cima, porque quando a gente está falando do CI-SMD, gente, que é esse aqui, ó, olha o terminalzinho dele lá, ó.
Então a quantidade de solda que você está derretendo aqui é muito pouquinha. Tem muito, né, David? Tem pouquíssima solda aqui. Sim, sim, Tentando sim. até focar aqui, mas tá difícil. Ó. Bem superficial, né? Então, como aí focou? Aí, Como focou. você tem um pouquinho de solda só e você está lidando com um layer só da placa, só a parte de cima ou só a parte de baixo, é muito mais fácil você aquecer e derreter aqueles pontinhos para você tirar o componente do que derreter a solda de um lado, derreter a solda da outra, derreter a solda do furo metalizado, né? Então acaba sendo, tem gente que vai falar assim, não, professor, eu quero fazer. Vai, faz, tá tudo certo. Mas acaba sendo um pouco inconveniente. Não é uma coisa que eu recomendaria fazer, dessoldar um capacitor, dessoldar um varistor, dessoldar um diodo com um ar quente. Eu não faria isso, faria isso muito mais rápido com o próprio ferro dessoldar. Tá bom? Eu acredito que é uma maneira muito mais prática, simples e fácil de fazer essa remoção do componente PTH. Tá bom? Porque trabalhar com equilíbrio térmico é um negócio chato. Porque imagina, o ar quente, a não ser que você consiga aquecer os dois lados, se colocar um ar quente dos dois lados ao mesmo tempo, assim. Mas, pô, tá vendo como começa a ficar inconveniente? A não ser que você tenha um pré-heater, né? Então, uma mesa de pré-aquecimento. Então, você tem uma mesa lá de pré-aquecimento, pô, aí você posiciona o pré-aquecimento lá no seu componente e tal. Mas a sensação prática que eu tenho é que a gente está enfeitando demais. Eu acho que a gente tem que, na prática, a gente tem que usar o que funciona. E aí, com o ferro de solda, você faz isso tranquilamente, tá bom? É o famoso cara que você está usando já desde o século, de quando Moisés e Abraão soldavam placas eletrônicas, eles dessoldavam PTH com ferro de solda, sugador e malha dessoldadora, né? Então, eu acredito que é muito mais fácil, aí, nesse caso, dessoldar o SMD com ar quente do que o PTH. Até porque a estação de ar ela veio juntamente com a evolução dos componentes, né? Chegaram os componentes SMD, e aí para suprir essa dor da retirada, aí então surge a estação de ar com temperatura controlada. Exatamente. Enfim. E o ferro de solda direciona muito mais também, né? Ele tem uma jogada de calor pontual. Você quer naquele terminal, pá, você joga ali. Você não afeta capacitor eletrolítico de um lado, você não afeta conector do outro, você não precisa fazer a proteção total daquela parte onde todo esse trabalho que você fez aí em volta fica livre, né? Então você ganha tempo, ganha praticidade, a sua ação é mais efetiva, você não joga ar por todo o espaço da placa, e com isso você é muito mais atuante ali, né, com a sua temperatura do ferro de solda. Então é sensacional. Muito mais assertivo, né? Exato, cada coisa no seu lugar, né? Isso é para isso, aquilo é para aquilo, e ferramentas certas, no lugar certo, na hora certa, tem um trabalho certo, um trabalho correto, um trabalho bem empregado, um trabalho de qualidade, né? Exatamente, é por isso que a gente tem as diversas ferramentas no nosso dia a dia, né? E não tem uma só, né? Uhum. Agora entra naquele negócio lá, quem quer dar um jeito, quem não quer arruma desculpa, né? Você só tem ar quente. Tem ele? Você só tem ar quente? Então, filho, arregaça a manga aí, põe os seus EPIs, óculos de segurança e vai para cima. Né? Aí não tem jeito. Tá bom? Então, quem quer dá um jeito, quem não quer, arruma desculpa. Então, chega de arrumar desculpa e vamos fazer funcionar, né, David? É isso aí. Tem alguém esperando aí, ó. O IC01. Isso. E aí, gente, vamos lá. Cuidados que você tem que ter, né? A galera pergunta isso, né, David, para mim. Professor, quais são os cuidados que eu tenho que ter na hora que eu colo a fita de alumínio? Tá bom? Ó, uma coisa que eu gostaria de recomendar para vocês, gente, é o seguinte, tá? Que vocês colem a fita de alumínio, por exemplo, aqui, ó, de forma a ela evitar que o ar quente consiga tocar a parte de baixo da fita. Ou seja, quanto mais bem colado você deixar, quanto mais bem colada você deixar a parte de baixo da sua fita, menos ar quente vai entrar aqui na parte de baixo, infiltrando como se fosse um camarada totalmente indesejado que pode atingir os componentes que estão protegidos, tá?
Todos os componentes que vocês estão vendo aqui, ó, estão protegidos. Capacitores, resistores, osciladores, tá bom? Então, o que você faz? Cola a sua fita, aí você vem com a sua pinça e você vem aqui com a pinça e aperta bem essa região aqui. Professor, vai ficar 100%? Muitas das vezes não. E, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um capacitor cerâmico que está quase tocando no CI, David. Como ele está quase tocando no CI, é difícil eu pegar e colocar a fita aqui 100%, sem deixar nenhuma brechinha aqui. Mas eu posso fazer o meu 90%. E o meu 90%, fechando bem aqui com a minha fita de alumínio, eu vou ter um trabalho incrível, top de linha e sensacional. Tá bom, pessoal? E uma percepção prática que eu tenho, David, em relação à fita de alumínio e à fita Kapton, é que a fita de alumínio eu consigo ter uma aderência dela na placa maior e melhor do que a Kapton. Eu já tive alguns problemas de colar a fita Kapton, passar ali uma pinça bem legal para deixar ela bem uniforme, bem grudadinha, e conforme você vai aquecendo, ela acaba se soltando um pouquinho. Principalmente, inclusive, quando você usa o fluxo. O fluxo acaba reagindo com a parte de baixo da Kapton, e aí ela acaba descolando tudo e você acaba perdendo o trabalho. E como o tempo é dinheiro, então, nesse caso, eu vou para a fita de alumínio. É uma preferência minha. Mas, mais uma vez, o que eu recomendo? Que você use as duas, para você decidir, então, na prática, o que é melhor. Tá bom? Aí, pessoal, outra coisa. Esse cara aqui, ó, é um dispositivo, tá bom? Que vem no kit de ferramentas e utensílios para soldagem eletrônica, tá bom? Da Hikari. Legal? É um kit de equipamentos, é um kit de ferramentas que você pode usar para que seja um assistente de soldagem eletrônica para você, tá bom? Isso aqui você pode usar para raspar um pouquinho algum trechinho para você fazer a soldagem de um jumper na placa, tá bom? Ou, por exemplo, essa aqui é uma ferramenta do kit, tá, pessoal? Beleza? Vem muitas, show de bola. Inclusive, tem algumas que elas vêm com o terminal para você dobrar algum terminalzinho da SMD que está torto. Então, ele está torto ali, você vem com ele ali e reposiciona na placa, tá? Por que eu vou usar esse cara aqui, gente? Para tirar um pouquinho desse verniz que está aqui em cima, ó. Tá vendo, David? Dá para ver direitinho. Olha lá. Então, como a gente tem um verniz aqui, ó, olha lá, ó. Tá? Esse verniz aqui, gente, eu não tô raspando, pelo amor de Deus. Não raspem o CI. Tá bom? Que tanta gente chora, ai, professor Rodolfo, eu tô com o código raspado lá na placa eletrônica e aí não consigo achar o código. Aí se você vai e raspa o código, filho, aí você vai chorar, não venha chorar para mim, hein? Pelo amor de Deus, professor Rodolfo, mas você ensinou na Masterclass, eu ensinei nada. Culpa do professor Rodolfo. Qualquer coisa é culpa do David. Do Rodolfo. É culpa minha. Tá bom? Ó, vou aplicar um pouquinho de álcool aqui e agora com o paninho antistático, eu vou passar aqui em cima para você ver que, inclusive, o código do CI vai ficar exposto, tá? Beleza? Então, pessoal, eu só tirei o verniz. Legal? Beleza? Inclusive, você pode pegar com muito carinho aqui, ó, e passar sobre os terminais. Você pode passar sobre os terminais aqui, ó, para raspar a primeira camada de verniz que está sobre ele. Tá bom? Ah, professor Rodolfo, pô, mas isso daí é muito embaçado, demora demais. Mas tudo isso aqui a gente está fazendo, pessoal, para ensinar vocês, né, David? Estratégias que vão ajudar vocês a enfrentar as diversas batalhas do dia a dia. Porque placa eletrônica que está sujeita à umidade, olha lá quanta resina está saindo, gente. Né? Então, placa eletrônica que está sujeita à umidade, tipicamente vem com o verniz protetor. E aí o fabricante faz isso para proteger o próprio cliente, para que dê menos problema de infiltração de umidade, menos oxidação, certo? E com isso tenha o menor perigo de gerar um curto-circuito acidental, tá? A placa acabar tendo a sua qualidade denegrida no decorrer do tempo, piora da condutividade, ó. Então, olha só que interessante, pessoal. Só com essa raspadinha que eu
dei aqui, a gente já teve uma quantidade gigante de resina ou verniz, né, protetor aqui eliminado. Ó. Isso aqui vai facilitar agora muito mais o nosso processo de dessoldagem eletrônica. Tá bom? Aí, beleza. Vou pegar agora o nosso paninho aqui antistático, vou secar, porque agora nós vamos tentar injetar uma soldinha nova, né, David? Opa, vamos misturar com essa lead free que tá aí, né? E por que a gente tem que misturar a solda nova com a lead free mesmo, David? Por conta, primeiro ponto é porque isso vai facilitar a remoção do seu componente, né? A solda lead free, ela tem um ponto de fusão de temperatura mais alta. Então, para ela ficar líquida, você vai precisar de uma temperatura um pouquinho superior à solda que possui chumbo. Então, isso vai dificultar o seu processo de retirada do componente. Então, você vai lá, joga uma solda nova. Essa solda já vem com um pouquinho de fluxo também, o que vai facilitar o seu procedimento. Vai se misturar com essa solda lead free, vai se derreter numa temperatura mais baixa e o seu procedimento de retirada vai ser muito mais fácil. Isso vai evitar que você puxe o componente, que é uma coisa que não é recomendado também. Já fiz isso, já me dei mal. Puxar o seu componente e de repente vir uma trilha junto, né? Porque às vezes componente muito levinho, com a trilha muito fininha, você puxa e nem sente. A trilha é tão fininha que você só dá um tranquinho e ela levanta. Então, essa solda nova que você está colocando vai te auxiliar para que esse procedimento não aconteça e você evite um retrabalho, uma reconstrução de trilha dor de cabeça. Né? Exatamente. Exatamente. E lembrando que a ponta do ferro tem que estar limpa. Não adianta você fazer retrabalho com a ponta horrorosa, né? Ponta horripilante, ponta encardida, né? Horripilante. Beleza? E não é passando no esmeril que você limpa a ponta do ferro de solda. Eu já fiz isso, professor. Você sabe disso, eu já falei isso para você. Tá vendo? Aí o cara vai lá, tem que fazer o curso de eletrônica fácil para aprender como limpar a ponta, né? Pois, pessoal, e foi justamente para fazer a limpeza da ponta do seu ferro de soldar é a esponjinha de latão específica para isso, tá? Então a esponjinha, quando você faz a limpeza da sua ponta, não gera choque térmico. E olha lá, ó. A ponta fica brilhante, ó. Não gera choque térmico, não gera microtrinca, que é o que a esponja vegetal molhada acaba gerando, tá? Então, esponjinha metálica para limpeza do ferro de solda. Dica do professor Rodolfo, tá? Também tem na loja eletronicafácil.com.br. Vamos lá agora, ó. Vamos lá. Então, gente, vamos adicionar uma solda nova nesse camarada. Antes disso, vou aplicar aqui o famoso fluxo resinoso. Uma gotinha de fluxo resinoso. Gente, o fluxo, tá? Ele dura muito, muito tempo. Porque você vai só de gotinha em gotinha. Certo? Imagine 100 ml dividido em gotinha, você consegue fazer um monte de soldagem e dessoldagem eletrônica. Rende muito, tá? Inclusive é por isso que na loja Eletrônica Fácil a gente só vende 110 ml, porque é o suficiente para você fazer o seu retrabalho com eletrônica, tá? Ó, então, gente, vamos adicionar aqui uma solda nova. Perfeito, ó lá. Vou aquecer aqui. Muito bem, ó. Muito bem. Olha lá que bacana. Já deu aquela hidratada na placa. Agora vamos para o outro lado. Vamos misturar a solda lead free, que é a solda sem chumbo, com a que tem um pouquinho de chumbo, para que esse trabalho, então, tenda a ficar mais fácil quando a gente for remover o nosso componente com ar quente. Aí. Coisa linda. Agora que a gente já misturou, nós vamos com ar quente fazer a retirada do nosso componente eletrônico. Tá bom? Vamos lá, então. Dica do professor Rodolfo, para relembrar vocês sempre. Pessoal, passo número 1, pré-aquecimento. 6 centímetros de distância. 6 segundos, movimento circular sobre o componente. Passo 2, aquecimento pontual. Tá bom? Aí até escrito a minha mão aqui. Pelo amor de Deus, né? Por quê? Porque tá 400 graus, né? Lembra sempre disso, tá? Então, aquecimento pontual, cerca de 2 centímetros. Movimento circular sobre os terminais, vem com a pinça e tira, tá? Para minimizar o estresse térmico sobre a placa eletrônica. Vamos lá? Então, vou aplicar um pouquinho mais aqui de
de fluxo resinoso. Fechou? Uma dica, gente. Quando você usa o seu microscópio, você vai perceber claramente que o fluxo resinoso ele começa a gerar pequenas bolinhas. Olha lá, ó, mostrando o aquecimento dele e a ação na placa eletrônica. E tá tudo bem, tá? Não tem problema. Ele tá tirando as oxidações lá do ponto que você vai fazer a dessoldagem eletrônica. Legal? E a sua solda vai começar a ficar brilhante. Vamos lá? Pré-aquecimento feito com sucesso. Aquecimento pontual. Movimento circular. Componente, então, retirado com sucesso. Legal? E mais uma vez, gente, o que dificulta esse processo é isso aqui, ó. Olha como o CI ainda ficou cheio de resina, David. Então, muitas das vezes, a solda ela já está líquida. A solda já está líquida, gente. Só que olha quanto verniz que tem. E esse verniz vai prender o seu CI na placa. E prendendo o CI na placa é o que fica mais difícil de você fazer a remoção dele. Tá bom? Agora, não é por isso, gente, que você tem que fazer força, tá? O professor Rodolfo não recomenda, em hipótese alguma, que você tire esse circuito integrado aqui na força. É só jeito. Tá bom? Porque se você, porventura, tentar fazer força para tirar ele, você pode arrancar as ilhas de solda e as trilhas junto. Que não foi o que aconteceu aqui, ó. Olha lá, a gente tem ilhas de solda e trilhas totalmente intactas. Perfeito? Então, não use força. Apenas jeito. Tá? É só quando o componente está exatamente com o ponto da solda em fusão, solda molinha, bonita, show de bola, espetacular, você vai tirar ele lá para que então você não rompa e não estrague ainda mais a placa eletrônica que aquele componente está tirando, já estava defeituoso, né? E aí, depois de passar um tempinho, com muito carinho e muito amor, você vai fazer a limpeza da sua placa eletrônica, tá? Vamos colocar um pouquinho de álcool aqui para vocês verem o que vai acontecer, ó. Então, apliquei na parte chanfrada, é um componente que tem aí, bem em cima da parte chanfrada? Tem um capacitor aqui em cima. Ah, tá. Eu pensei que estava dobrado Ó, eu vou até tirar a fita aqui para vocês verem, gente. Tá bom? Inclusive, eu citei isso aqui, né? Ó, vou estar tirando a fita metálica aqui, ó. Tinha um capacitorzinho escondido ali, que legal, entendi. Exatamente. Então, por isso que naquele ponto, era percebível que a fita não tinha tocado a placa, que ela estava saliente, né? Uhum. Então, por que a fita estava saliente? Porque tinha um capacitor muito próximo do circuito integrado. Esse capacitor, com certeza, é um capacitor aí de desacoplamento de ruídos nos pontos de alimentação dele. Uhum. Tá? Geralmente vai ficar entre o terminal positivo e o negativo da alimentação do capacitor. Então, gente, olha lá. Apliquei o álcool isopropílico. Vem aqui com o nosso cotonete. Sempre usando a sua pulseira antistática para prevenir possíveis descargas acidentais. Tá bom? Olha lá. E aí, você vai passando o seu cotonete. E olha só como o cotonete fica sujo. Uhum. Tá bom? Toda essa sujeira aqui é proveniente do que mesmo, David? Oxidações, poeira, verniz, tudo que tiver aí nesse cantinho. Reação do fluxo. Reação do fluxo. O próprio fluxo também, né? Reação do fluxo, o próprio fluxo. Como é um fluxo resinoso, inclusive, ele tem que ser limpo, viu, gente? Você não pode usar o fluxo e largar ele na placa, né, David?
Ele vai continuar agindo naquela região, né? E isso pode trazer problemas futuros aí de reação com o cobre, né? Acabar corroendo aquela região, né? Exatamente. Então, como o fluxo ele tem perfil ácido, gente, o que acontece? Olha como isso aí ficou bem limpinho lá. Tá vendo que bacana, pessoal? top. Tá bom? Ficou show de bola. E aí a gente poderia já usar uma malha de soldadura para poder, então, fazer a absorção da solda em excesso e tá soldando sem novinho nesse local, tá? Você tem que limpar o fluxo, porque senão ele vai corroer a placa. Então, cuidado, tá bom? Muita gente não acredita nisso, mas imagine se faz o trabalho para o teu cliente, faz a soldagem, deixa ele lá, ele vai, como tem propriedade ácida, ele vai corroer o metal que está ali. Então, todo o fluxo usado na placa tem que ser limpo. O único que não precisa é o no clean. Então, quando você tem o fluxo marcado nele no clean, não precisa de limpeza. Mas mesmo assim, eu gosto de fazer limpeza para deixar o trabalho na nossa placa eletrônica cada vez mais faixa preta. Fechou? Aí, professor Rodolfo, mas a utilização da malha desoldadora, isso aí é o tema para uma outra e para uma próxima Masterclass. Fechou? E é claro, gente, não esquece do like. O like é o que patrocina esse trabalho educacional para que a gente possa ensinar mais e mais pessoas a buscarem o faixa preta no Fantástico Mundo Eletrônico. Então arrepia o seu like. Se gostou, deixa a hashtag fita de alumínio, hashtag soldagem e dessoldagem eletrônica faixa preta aqui no campo de comentários. E é claro, se você quer aprender eletrônica partindo do absoluto zero, o que a galera tem que fazer, David? Tem que se inscrever primeiramente na semana de aniversário do Eletrônica Fácil, que vai ter uma super promoção, conteúdos exclusivos. Semana da Eletrônica Fácil. Pessoal, quanto que paga para se inscrever? Zero. Absolutamente R$0. É R$0. 100% online e 100% gratuito. Então clica no link aqui da descrição do vídeo, acessa lá cursoseletronicafácil.com.br, se inscreve na Semana da Eletrônica Fácil, deixa o seu nome e seu e-mail, clica no botão inscreva-se agora, é grátis. E além disso, né, pessoal, entra no grupo VIP, porque estando lá no grupo VIP, tá bom? Você já faz parte de algum grupo VIP aí, deixa aí o seu grupo 12, o 20, o 30, tá? Quem tiver no grupo VIP vai poder concorrer a uma vaga, tá bom? Das poucas vagas que a gente vai abrir para o curso de Eletrônica Fácil, com um mega descontão, com desconto aí gigantesco para você se inscrever no curso de Eletrônica Fácil, tá bom? Então entra no grupo VIP e eu te vejo lá para que a gente possa participar junto da Semana da Eletrônica Fácil. E se você quer deixar a sua bancada de eletrônica cada vez mais faixa preta, não esquece de acessar o link aí da loja eletronicafácil.com.br, adquirir lá a sua pasta para soldar Soldatec, ponto do tipo fenda, pinça, alicate de corte, álcool isopropílico, fluxo para soldar líquido, escovinha. Tudo que a gente usa aqui está na loja Protoboards, está na loja eletronicafácil.com.br, tá bom? Sem falar que o nosso patrocinador master é a Rigol Technologies, e a Rigol Technologies tem os melhores osciloscópios, geradores de função, fontes de alimentação, tudo isso e muito mais. Se você está procurando por um osciloscópio, equipamentos para sua bancada faixa preta, lembra sempre da Rigol Technologies. E se você quiser comprar um osciloscópio com desconto, ou qualquer dispositivo, equipamento da Rigol, acessando o link que aqui está na descrição também, usando o cupom, né? Olha só, da Rigol, aqui, ó. EFácil5, você vai lá no site dos distribuidores Rigol, que são a Raiza, a loja Omni, a Getrotec, a RCBI, e em todas elas você digitando EFácil5, você ganha 5% de desconto para você comprar o seu Rigol, economizar, então buscar a faixa preta com um instrumento incrível, top de linha e sensacional. Obrigado, Rigol Technologies, por estar nos patrocinando e propiciando essa série de aulas maravilhosas para ensinar a galera a buscar a faixa preta na área de eletrônica e então lutarmos pela melhoria da educação no nosso Brasil. Tá bom? David, alguma consideração final para a gente encerrar essa parte número 1 de dessoldagem eletrônica com ar quente de CIs, utilização da fita de proteção de alumínio, tudo isso e muito mais? Eu acho que as considerações já são basicamente o que o próprio vídeo diz, né? Muita cautela, muita atenção, recursos adequados na hora adequada, no procedimento adequado, e o procedimento vai sair
faixa preta, vai ser top de linha, sensacional, e não tem como dar errado. Se der errado, não tem problema, tenta de novo e tá tudo certo. O importante é dar errado na placa de sucata, pessoal. Dando errado na placa de sucata, tá tudo certo, tá bom? O que não pode é dar errado na placa do seu cliente. Então, na dúvida, pega a placa de sucata, depena ela, solda tudo de novo. Inclusive, convite especial para vocês. Nos segue no Instagram, @eletronicafacioficial, e usa o que você aprendeu hoje aqui em placas, aí filma, posta lá no Instagram e marca o @eletronicafacioficial, que a gente vai curtir, vai recompartilhar nas suas redes sociais, e com isso você deixa o professor que está aqui humildemente te ensinando muito feliz, porque a minha grande missão de vida é isso. É você realizar o seu sonho de buscar a faixa preta no fantástico mundo da eletrônica. Não sozinho, mas acompanhado da família Eletrônica Fácil. A maior paixão de qualquer professor, né, David, é ver o seu aluno, a pessoa que está usando o que você está ensinando, a ter um resultado próspero, e tendo um resultado próspero, conseguindo ganhar dinheiro com isso, ou ganhar conhecimento, ou fazer os seus projetos, realizar os seus sonhos. Praticamente a gente ganha o nosso maior presente, que é ver as pessoas sendo felizes e contemplando o que a vida tem de melhor, que é fazer aquilo que você ama, fazer aquilo que você gosta, se divertindo, não sozinho, mas acompanhado de uma família chamada Família Eletrônica Fácil, né, David? É isso aí, com toda certeza. E esses são os votos da Família Eletrônica Fácil para todo mundo que está assistindo e para todo mundo que está buscando esse caminho, né? Perfeito. Então, pessoal, se inscreve na Semana Eletrônica Fácil, conhece a loja Eletrônica Fácil, deixa o seu like, e se quiser um osciloscópio ou um gerador de função ou qualquer equipamento faixa preta da Rigol, cupom EFÁCIO5, 5% de desconto. Os links também estão na descrição do vídeo. Fechou? Um abraço. Lembra sempre que sozinho você vai rápido e cansa, mas acompanhado que você sempre chega mais longe. Sonhos determinam o que você quer, mas são apenas as ações de verdade que vão determinar de verdade onde você vai chegar. Então, toma a sua atitude, faz a sua ação agora de participar da Semana Eletrônica Fácil, acessar a loja Eletrônica Fácil e melhorar na eletrônica. Não ser o melhor que todo mundo, mas amanhã melhor do que hoje, depois de amanhã melhor que amanhã, e sendo o nosso melhor a cada dia mais. Gradativamente a gente vai buscar a faixa preta no tempo certo, no tempo que Deus vai colocar na nossa vida. Fechou? Muito obrigado pelo carinho, paciência com esse professor doidão que está aqui, com esse outro parceiro de trabalho do Fantástico Mundo da Eletrônica. Um forte abraço, tamo junto, fiquem com Deus, é claro, te vejo na próxima. Vamos para cima e até mais. Tchau, tchau.